Salmo 132, uma promessa antiga. Que promessa é essa? Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: Não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Versículo 6, ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Versículo 8, levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Verso 10, por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Verso 12. Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo, verso 14, este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. 15, abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. 16, vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Verso 18, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. O Salmo 132 é mais um cântico de romagem que era recitado pelos peregrinos que subiam a Jerusalém. Ele relembra a aliança de Deus com Davi e o compromisso do rei em preparar um lugar para a arca do Senhor. Aqui nós vemos dois temas principais. Primeiro, a fidelidade humana e, segundo lugar, a fidelidade de Deus. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Davi havia jurado encontrar um lugar para o Senhor habitar. Quando falamos encontrar um lugar para o Senhor habitar, nós estamos falando da Arca da Aliança. Esse desejo de honrar a Deus foi tão profundo que se tornou um marco para o povo de Israel. Em resposta, Deus prometeu que da linhagem de Davi viria o Messias. Quem é o Messias? Jesus, e que seu trono seria estabelecido para sempre. Então nós vemos no Salmo 132, o tempo de Davi, mais uma promessa de que Jesus viria. Olha que coisa mais linda. Davi não buscou apenas vitórias ou riquezas. Seu maior desejo era dar a Deus um lugar de honra. Davi tinha algo no coração que era extremamente precioso: adorar a Deus e dar a Ele um lugar de honra.
A Arca da Aliança simbolizava a presença do Senhor. E Davi desejava que essa presença ocupasse o centro da nação, o centro de Israel. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Qual o lugar que a presença de Deus ocupa no seu coração? Nós temos separado espaço, nós temos separado tempo para cultivar essa intimidade com Deus? Quando, onde nós separamos um tempo para ficar com o Senhor, para a intimidade, para conversar com Ele, porque oração é conversar com o nosso Deus. Orar é conversar. Você tem separado esse tempo? Não só de petição, não só de pedir as coisas para Ele, porque é lícito e nós podemos e devemos fazer isso, mas de ter intimidade, de se aproximar mais e mais dele. Eu e você temos separado esse espaço, temos separado esse tempo para cultivar essa preciosa intimidade? É uma reflexão. Vamos seguir. O Salmo relembra a promessa feita a Davi. No verso 11 fala assim: do fruto do teu ventre colocarei sobre o teu trono. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não desviará. Eu tô falando em outra tradução. Farei com que no seu trono se assente um de seus descendentes. Deus sempre cumpre suas promessas. Ainda que estejamos vivendo uma grande tribulação, Deus sempre cumpre as suas promessas, mesmo quando falhamos, mesmo quando duvidamos, mesmo quando nós estamos com situações inusitadas, Deus sempre cumpre suas promessas. E essa promessa se cumpriu plenamente em Jesus, o descendente de Davi, pois Jesus é da descendência de Davi. E, vale dizer, Jesus reina para sempre, reina até hoje e reinará para todo sempre. Essa é a promessa da palavra de Deus. Quando tudo parece incerto, podemos descansar na fidelidade de Deus. Isso nós já lemos e quantas vezes nós já ouvimos na palavra de Deus. Ele não se esquece de nenhuma promessa feita a nós. Será que eu e você temos essa consciência e guardamos isso e temos essa certeza de, mesmo quando tudo parece incerto, que nós podemos descansar na fidelidade de Deus? Outra reflexão. Vamos seguir em frente. O Salmo termina com a celebração de Jerusalém, de Sião, né? De Jerusalém, o lugar escolhido por Deus para a sua habitação. Vou repetir: o lugar escolhido por Deus para a sua habitação. No Novo Testamento, nós entendemos que nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Isso está escrito lá no livro de 1 Coríntios 3,16. Então, no Novo Testamento, nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. E vamos entender isso. No Antigo Testamento, Deus
falava face a face com o homem, com os profetas, aqueles que o buscavam. Então, falava com Davi, falava com Abraão, falou com José, falava face a face com aqueles que o buscavam. Muito bem. No Novo Testamento, primeiramente, as pessoas tiveram a oportunidade de falar com Jesus, o Filho de Deus, quando Jesus esteve aqui na Terra. Aqueles que fizeram parte do seu tempo tiveram a oportunidade de escutar, de andar com ele, falar com ele face a face. Nós, outro tempo, um outro tempo, porque quando Jesus subiu aos céus, ele fez a promessa que deixaria aqui o Espírito Santo de Deus. Então, hoje, aqueles que buscam ao Senhor, que acreditam em Jesus, que acreditam na palavra de Deus e na palavra da salvação, que foi a palavra que o Senhor Jesus deixou registrado, nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, todo aquele que acredita em Jesus, não é uma religião, mas acredita em Jesus, ele falou, eu vou deixar o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós o buscamos, o Espírito Santo de Deus fala conosco. Amém? Assim como Davi preparou um espaço para Deus, nós também devemos preparar o nosso coração para sermos a sua morada. Morada de quem? Do Espírito Santo de Deus. E se você acha que isso é precioso, se você acha que isso vale a pena, se você entende que quando Jesus foi e ele deixou para nós o Espírito Santo de Deus, declare agora, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração e fale, eu creio em Jesus, eu creio que Deus colocou Jesus aqui na terra para passar tudo o que passou, para derramar o seu sangue precioso, para me salvar. Eu recebo no dia de hoje o Espírito Santo de Deus e eu rejeito tudo o que for contrário a Ele. Espírito Santo de Deus, eu quero ter intimidade contigo, eu quero te conhecer a cada dia mais. Vem, Espírito Santo, eu desejo, eu quero ter intimidade contigo. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus que você receba essa porção abençoada, mais que abençoada, que é caminhar com o Espírito Santo de Deus. Priorize sempre a presença do Senhor nas suas decisões, nos seus relacionamentos. Seja amigo de quem é amigo de Deus. Mesmo diante das lutas, diante das adversidades, de todas as situações que nós enfrentamos no dia a dia, lembre-se de que Deus cumpre a sua palavra. Lembre-se de que Deus é fiel, sempre e eternamente. Amém? Tenha um espírito disponível para que o Senhor habite plenamente em você. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai. Assim como Davi desejava um lugar para a tua presença, papai, eu e
todas essas pessoas que estão me ouvindo agora, Senhor. Também desejamos que o nosso coração seja um santuário para Ti, que o nosso coração esteja voltado para Ti. Nós queremos e desejamos mais intimidade contigo, Papai. Habita em nós, Senhor, habita em mim, habita, Senhor, em cada um que está me ouvindo agora, Senhor. Guia nossas escolhas, fortalece a nossa fé. Vai, Senhor, diante de nós, nos corrigindo, nos protegendo. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, que sejamos a cada dia mais sensíveis a Ti, ao Seu direcionamento, ao Seu ensinamento. Nos fortalece, Senhor. Nos fortalece, Senhor. Nos fortalece, Pai, para que possamos andar, caminhar, mesmo com as adversidades que se colocam à nossa frente, Senhor, mas em Ti, sabendo que todas as promessas que o Senhor fez para nós, elas se sustentam hoje eternamente e que somos mais que vencedores em Ti, em nome de Jesus. Papai querido, Papai amado, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor venha abençoar o nosso país com as tuas promessas, que nós possamos em nome de Jesus ter a bênção, Senhor. Assim como o Senhor escolheu Jerusalém, assim como o Senhor escolheu Sião, que o Senhor escolha, Senhor, o Brasil para ser uma nação que tenha a Tua presença, a Tua justiça, a Tua glória, o Teu derramar, o Teu amor, a Tua proteção, a Tua benignidade, a Tua misericórdia, Senhor. Escolhe o Brasil, Senhor. Escolhe essa nação, Senhor. Escolhe esta nação, escolhe esse povo, Senhor, para que nós recebamos a Tua fidelidade, o derramar da Tua transformação, Pai, em nome de Jesus. Que todos os corações se voltem a Ti, Senhor. Que todas as famílias façam de Ti, Papai querido, Papai amado, o centro de suas vidas. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor visite todas as famílias, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste, todas as famílias desse país, em nome de Jesus. Derrama, Papai, do Teu poder, da Tua graça, da tua sabedoria, do Teu discernimento, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, de toda violência, de toda divisão, de toda corrupção, de toda mentira, de tudo que for contrário ao Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, nos livra, nos liberta, Senhor, e derrama sobre o Brasil multiplicadamente os recursos que o Senhor tiver aí no céu. Derrama sobre o nosso país, Pai. Restaura a economia, traz, Senhor, a Tua justiça para aqueles que sofrem com fome, com miséria, com desigualdade, com opressão, Papai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Brasil seja abençoado por Ti, de norte a sul, de leste a oeste. Cada cidade, cada lar, cada família, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as nações. Abençoa Jerusalém, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.